Você já se perguntou como uma palavra de amor pode se transformar em uma corrente? Como páginas que deveriam trazer paz podem construir muros? Eu vivi assim por 30 anos. 30 anos ouvindo a voz de Deus através dos lábios de um homem que traduzia o céu conforme sua própria conveniência. O ventilador de teto ainda range no mesmo ritmo monótono de sempre. É engraçado como certos sons nos acompanham pela vida. Este som particular me lembra das noites em que eu ficava acordada, imóvel ao lado dele, contando as voltas das pás enquanto tentava entender onde estava escrito que amor tinha que doer tanto. Hoje, aos 66 anos, folheio minha velha Bíblia gasta, aquela mesma que ganhei no dia do meu casamento, e vejo as marcas do tempo nas páginas amareladas. Os versículos sublinhados em vermelho contam minha história melhor que qualquer diário poderia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O homem é o cabeça da mulher. Efésios 5:22. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Provérbios 31, inteiro, com anotações nas margens sobre minhas falhas como esposa. Sinto o peso desta Bíblia nas mãos, não pelo número de páginas, mas pelo que cada uma delas significou na minha vida. Quantas vezes essas palavras foram lidas à mesa do jantar, para justificar por que eu não podia visitar minha irmã no domingo? Quantas vezes frases soltas foram usadas para determinar o comprimento das saias das minhas filhas, o tom de voz que eu podia usar, ou se eu podia ou não aceitar aquele trabalho como professora? O aroma do café fresco invade minha pequena cozinha. É o mesmo café que preparo há décadas, mas hoje tem outro sabor. Talvez porque agora eu o faço para mim mesma, na hora que eu quero, na força que eu gosto. Pequenas liberdades que muitos nem notariam, mas que para mim representam vitórias silenciosas. Tomo um gole e olho pela janela do meu apartamento. Daqui posso ver um pedaço da Praça da Matriz de Barbacena, com suas velhas árvores e os bancos de cimento onde namorados trocam promessas. Foi ali, embaixo daquela jabuticabeira mais frondosa, que Laércio segurou minhas mãos pela primeira vez. Aparecida, você tem nome de santa, mas seus olhos têm o brilho do céu, ele disse. E eu acreditei, como acreditei, que aquele homem seria meu paraíso na terra. Ninguém entra num casamento esperando se perder. Ninguém abre a porta da igreja sonhando com o dia em que precisará encontrar coragem para fechá-la. E ninguém mesmo, imagina que as mesmas palavras sagradas que prometem libertação possam ser usadas para construir uma prisão tão perfeita que você nem percebe as grades. Fecho os olhos e ainda posso sentir o peso do livro sagrado sobre minha cabeça naquela noite de 1998, quando Laércio o segurou ali durante uma oração de repreensão, porque eu questionei sua decisão de proibir nossa filha Raquel de participar da formatura do ensino médio. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Ele repetia, como se cada sílaba fosse um prego selando minha boca. Abro os olhos. O ventilador continua seu giro interminável, mas algo mudou. Eu mudei. E esta é a história de como encontrei minha voz depois de décadas de silêncio, de como descobri que fé verdadeira liberta, não aprisiona, e de como aprendi que, às vezes, o ato mais corajoso de devoção é questionar o que nos ensinaram sobre devoção. Nasci em 1959 em Barbacena, entre as montanhas verdes de Minas Gerais, em uma família onde a fé era tão natural quanto respirar. Lembro-me do cheiro de cera na igreja aos domingos, do terço pendurado no retrovisor do Fusca azul do meu pai, das novenas de maio, onde as vizinhas se reuniam para rezar o terço na sala da nossa casa. Meu pai, Antônio, era um homem calado e de mãos calejadas, que trabalhava como marceneiro e guardava suas palavras como se fossem moedas raras. Minha mãe, Conceição, era o oposto, falante, risonha, com uma capacidade incrível de transformar qualquer reunião familiar em uma festa. Juntos, eles criaram um lar onde a religião era presente, mas nunca sufocante. Deus não gosta de cara amarrada, Cidinha, dizia minha mãe enquanto preparávamos o almoço de domingo. Se a fé não trouxer alegria, tem algo errado.
esta era a espiritualidade que conheci na infância. Simples, luminosa, sem complicações teológicas ou imposições rígidas. Nossa casa ficava na Rua das Acácias, uma via de paralelepípedos onde todas as crianças brincavam juntas nas calçadas até o sol se pôr. Éramos 3 irmãos. Eu, a do meio, José, o mais velho, que desde cedo mostrou vocação para seguir os passos de meu pai na marcenaria, e Lúcia, a caçula, que com sua personalidade forte e decidida sempre desafiou as expectativas sobre como uma boa menina deveria se comportar. Estudei no Colégio das Irmãs, onde aprendi a ler, escrever e bordar com a mesma dedicação. Fui uma aluna aplicada, fascinada pelos livros e pela possibilidade de conhecer mundos além das montanhas que circundavam nossa cidade. Às vezes, depois das aulas, eu me demorava na biblioteca municipal, perdida entre páginas de Clarice Lispector e Rachel de Queiroz, sonhando com uma vida onde eu também pudesse escrever minhas próprias histórias. Quando completei 19 anos, comecei a cursar magistério. Era 1978, e embora o país vivesse sob a ditadura militar, nas pequenas cidades do interior como Barbacena, a vida seguia seu ritmo próprio, mais lento e previsível. Para uma jovem como eu, tornar-se professora era uma das poucas profissões consideradas adequadas. Uma extensão natural do papel materno que todas esperavam que eu um dia assumiria. Foi durante o 2º ano do curso que conheci Laércio. Ele tinha vindo de Juiz de Fora para trabalhar na agência local do Banco do Brasil, uma posição de prestígio que imediatamente o transformou em um dos solteiros mais cobiçados da cidade. Alto, com olhos cor-de-mel e um sorriso fácil, Laércio não se parecia em nada com os rapazes locais com quem eu havia crescido. Nosso primeiro encontro aconteceu no grupo de jovens da igreja. Era uma tarde de sábado e estávamos organizando uma campanha para arrecadar agasalhos para o inverno. Laércio se aproximou enquanto eu separava as roupas doadas. Você trabalha com a delicadeza de quem entende que cada peça vai aquecer não só um corpo, mas uma alma, ele comentou, me ajudando a dobrar um suéter azul. Aquelas palavras, ditas com tanta poesia por um homem que parecia ver além das aparências, me conquistaram imediatamente. Nos domingos seguintes, após o culto, caminhávamos pela praça conversando sobre fé, sobre livros. Ele conhecia vários dos autores que eu admirava. E sobre os sonhos que alimentávamos. Quero uma família onde Deus seja o centro, ele dizia, segurando minha mão sob as jabuticabeiras. Uma casa cheia de amor, respeito e valores cristãos. Quando Laércio me pediu em namoro, 3 meses depois, meus pais o receberam com alegria. Meu pai, sempre tão calado, chegou a comentar: este rapaz tem futuro e teme a Deus. O que mais uma moça poderia querer? O que ninguém percebeu, nem mesmo eu, foi como Laércio sutilmente começou a moldar nosso relacionamento desde o início. Pequenos comentários sobre minhas roupas. Este decote não combina com uma mulher de fé. Sobre minhas amizades, aquela sua colega Marta parece muito liberal para uma boa influência. Sobre meus planos profissionais. Uma verdadeira esposa cristã encontra realização no lar, não numa sala de aula. Éramos os primeiros anos da década de 1980. No Brasil, as mulheres começavam a ocupar mais espaços no mercado de trabalho. A ditadura dava sinais de enfraquecimento e novos ventos de liberdade sopravam. Mas no microcosmo da minha cidade mineira, entre famílias tradicionais como a nossa, os papéis continuavam bem definidos: homem provedor, mulher cuidadora. Em 1982, aos 23 anos, caminhei até o altar da Igreja Matriz de Barbacena, vestida com um modelo simples de renda que tia Zulmira costurou usando o tecido que minha mãe guardava desde meu batizado. Lembro-me do peso do véu sobre meus ombros, do buquê de lírios brancos tremendo em minhas mãos, e do olhar orgulhoso de Laércio quando o padre perguntou se ele me aceitava como esposa. No banco da frente, minha irmã Lúcia me observava com uma expressão que só anos depois eu compreenderia. Não era inveja nem admiração, era preocupação,
como se com seus 18 anos ela já conseguisse enxergar o que eu, cegada pelo amor e pelas promessas, não podia ver. Nossa primeira casa foi um pequeno sobrado alugado na parte alta da cidade. Com a ajuda dos pais de Laércio, conseguimos mobiliar os cômodos essenciais. Nossa cama de casal com cabeceira de madeira entalhada, uma mesa para 6 pessoas, sonhávamos com filhos, um sofá de 2 lugares para a sala e uma televisão Philips em preto e branco, onde assistíamos ao Jornal Nacional e às novelas da Globo que eu tanto gostava. Os primeiros meses foram um período de descobertas e ajustes. Aprender os gostos um do outro, estabelecer rotinas, descobrir como funcionávamos como casal. Laércio trabalhava no banco das 9 às 18 horas, e eu passava os dias cuidando da casa, planejando melhorias, sonhando com o futuro. Foi quando completamos 6 meses de casados que percebi a primeira rachadura no cenário perfeito. Uma vizinha comentou sobre uma vaga para professora substituta na escola municipal a 2 quadras de casa. Com sua formação em magistério, você seria perfeita, Aparecida, ela disse, enquanto pendurávamos roupas no varal. E o dinheiro extra poderia ajudar vocês a comprar aquela geladeira nova que você mencionou. Animada com a possibilidade, esperei ansiosamente pela chegada de Laércio para contar a novidade. Preparei seu prato favorito, frango com quiabo e angu, e até coloquei a melhor toalha na mesa. Uma professora? Você? Ele riu, colocando o garfo sobre o prato. Cidinha, nós já conversamos sobre isso durante o namoro. Que tipo de lar você vai construir se ficar fora o dia todo? Quem vai cuidar da nossa casa quando os filhos chegarem? Mas são apenas algumas horas pela manhã, argumentei timidamente. E poderia ajudar nas despesas. Laércio limpou os lábios com o guardanapo, seu rosto endurecendo de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Está insinuando que não consigo sustentar minha família? Que meu salário não é suficiente? Não, claro que não. Eu só pensei que... Ele levantou-se, foi até a estante onde guardávamos nossos poucos livros e pegou a Bíblia. Abriu-a com a familiaridade de quem conhece cada página e apontou para um trecho já marcado. Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5. Ele leu em voz alta. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Fechou o livro com um gesto solene e me olhou com uma mistura de decepção e autoridade. Não quero mais falar sobre esse assunto, Aparecida. Deus estabeleceu a ordem na família e devemos respeitá-la. O homem provê, a mulher cuida do lar. É simples assim. Naquela noite, enquanto lavava a louça do jantar, senti uma confusão interna que não conseguia nomear. Havia algo de estranho na maneira como ele tinha usado aquele versículo, como se as palavras sagradas fossem uma sentença da qual eu não podia recorrer. Mas rapidamente afastei esses pensamentos. Afinal, ele conhecia mais da Bíblia do que eu. Quem era eu para questionar? Em 1984, nasceu nossa primeira filha, Raquel. O parto foi difícil, quase 20 horas de trabalho, com Laércio aguardando na sala de espera porque lugar de homem não é vendo essas coisas. Quando finalmente coloquei aquele pequeno embrulho em meus braços, senti um amor tão intenso que achei que meu peito explodiria. Raquel tinha meus olhos e a testa de Laércio. Perfeita em cada detalhe, ela se tornou o centro do nosso mundo. Durante os primeiros meses, ele se mostrou um pai orgulhoso, exibindo fotos da menina para os colegas do banco, ajudando ocasionalmente com as trocas de fraldas, embalando-a nas noites em que o cólica a mantinha acordada. 2 anos depois, veio Tiago, nosso segundo filho. Com a família completa, Laércio considerou que era hora de comprarmos nossa própria casa. Com um empréstimo do banco onde trabalhava e alguma ajuda dos sogros, conseguimos adquirir um imóvel na Rua das Palmeiras, uma área mais residencial e arborizada, com um pequeno quintal onde as crianças poderiam brincar. A mudança coincidiu com o início de uma transformação mais profunda em nosso casamento.
As exigências de Laércio, antes ocasionais e disfarçadas de preocupação amorosa, tornaram-se mais frequentes e inflexíveis. A Bíblia, que sempre esteve presente em nossa rotina nos cultos dominicais e nas orações antes das refeições, começou a ser aberta com uma frequência quase diária para corrigir meu comportamento. A Bíblia diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Ele comentou quando pedi para visitar minha irmã Lúcia, que havia se mudado para Belo Horizonte. Como posso me orgulhar de uma esposa que quer abandonar os filhos para ficar fofocando com a irmã? Quando protestei dizendo que seriam apenas 2 dias e que as crianças poderiam vir comigo, ele citou outro versículo sobre a mulher ociosa e encerrou a discussão. Não visitei Lúcia naquele ano, nem no seguinte. O telefone fixo instalado em nossa sala raramente tocava para mim. Quando alguma amiga ou parente ligava, Laércio costumava atender e ficar por perto, escutando cada palavra da conversa. Se eu ria demais ou falava por muito tempo, depois vinha o sermão. Conversas vãs corrompem os bons costumes, Aparecida. Aprendi a fazer ligações rápidas, a dar respostas curtas, a evitar assuntos que pudessem despertar seu desconforto. Era mais fácil assim, mais seguro. Fui me adaptando, recuando, diminuindo, como água que contorna obstáculos e vai encontrando o caminho de menor resistência. Quando minha prima Lourdes ligou, convidando para um chá com antigas colegas do colégio, vi o senho de Laércio franzir enquanto eu segurava o telefone. Essas mulheres são divorciadas, não são? Ele perguntou assim que desliguei. Más companhias corrompem os bons costumes, está na Bíblia, você não vai. Não era uma sugestão ou um pedido, era uma ordem. E para cada ordem, havia um versículo que a sustentava, tornando impossível argumentar. Afinal, como poderia eu, uma simples mulher, questionar a palavra de Deus? À noite, enquanto as crianças dormiam, ele costumava fazer a leitura bíblica familiar. Sentados à mesa da cozinha, sob a luz amarelada da lâmpada de 60 watts, Laércio lia lentamente as passagens que havia selecionado. Era curioso como nunca líamos sobre o amor incondicional de Jesus, sobre perdão ou liberdade. Os textos eram sempre sobre obediência, submissão, o papel da esposa, os perigos do mundo. Vê como Deus é sábio, ele comentava fechando a Bíblia. Sabe exatamente o que cada um precisa fazer para vivermos em harmonia. Com o tempo, percebi que aquela harmonia tinha um preço. Meu silêncio, minha submissão, o abandono gradual dos meus sonhos e desejos. Mas o que eu poderia fazer? As crianças eram pequenas, eu não tinha renda própria, e, acima de tudo, acreditava sinceramente que estava cumprindo a vontade divina sendo a esposa que a Bíblia descrevia. O conflito entre a mulher que eu era e a que precisava ser para satisfazer as expectativas de Laércio crescia silenciosamente, como uma ferida que não cicatriza porque continuamos a tocá-la. Cada vez que engolia uma opinião, cada vez que sorria quando queria chorar, cada desejo sufocado em nome da paz familiar, tudo isso ia formando um nó em meu peito, um peso que eu carregava sem nome. E assim foram se passando os dias, os meses, os anos, entre fraldas e mamadeiras, entre receitas e orações, entre sorrisos públicos e lágrimas privadas. A Aparecida jovem e sonhadora que um dia quis ser professora foi sendo cuidadosamente apagada, versículo por versículo, até que restasse apenas o que Laércio chamava de uma verdadeira esposa cristã. Os anos 90 chegaram com ventos de mudança para o Brasil, mas não para nossa casa na Rua das Palmeiras. O muro amarelo com portão de ferro verde guardava um mundo particular onde o tempo parecia correr diferente. Fernando Collor foi eleito presidente, sofreu impeachment, o Plano Real estabilizou nossa moeda, a internet começou a chegar em alguns lares, mas dentro de casa, a única autoridade que importava continuava sendo Laércio e seu inseparável livro preto. Raquel cresceu uma menina séria e quieta, sempre atenta às reações do pai. Tiago,
embora mais expansivo por natureza, aprendeu cedo a moderar sua alegria. Homem que ri demais não tem respeito, dizia Laércio quando nosso filho gargalhava com alguma brincadeira. Em 1997, conseguimos comprar nosso primeiro telefone celular. Era um aparelho grande e pesado, exclusivamente para uso de Laércio. Para emergências e assuntos do banco, ele explicava. Aquele objeto, guardado com zelo na gaveta da mesa de cabeceira dele, simbolizava perfeitamente nossa dinâmica familiar. As conexões com o mundo externo pertenciam a ele. Foi nessa época que comecei a notar mudanças em Raquel, então com 13 anos. Suas notas, antes excelentes, começaram a cair. Encontrei bilhetes de advertência da escola escondidos em sua mochila. Numa tarde, enquanto ela estava no banho, desdobrei um papel dobrado várias vezes que encontrei no bolso de sua calça jeans. Sua casa é como uma prisão. Como você aguenta viver assim? Era a letra de sua amiga Patrícia, filha de pais separados, o tipo de companhia que Laércio considerava perigosa, mas que eu secretamente permitia que frequentasse nossa casa quando ele estava no trabalho. Aquele bilhete me atingiu como um tapa. Era assim que os outros viam nossa família? Como uma prisão. Rapidamente, devolvi o papel ao bolso da calça e fui para a cozinha, onde cortei cebolas para disfarçar as lágrimas que teimavam em cair. Naquela noite, olhei-me no espelho do banheiro enquanto escovava os dentes. A mulher de 38 anos que me encarava tinha olheiras profundas e um olhar resignado. Quando foi que eu deixei isso acontecer? Quando aceitei que minha vida seria definida por permissões e proibições? Você está demorando demais, Aparecida. A voz de Laércio ecoou do quarto. A conta de água não se paga sozinha. Desliguei a torneira e voltei para o quarto, onde ele já estava deitado, lendo sua Bíblia. Como todos os dias nos últimos 15 anos. Em 2002, Raquel, com 18 anos recém-completados, anunciou durante o jantar que queria estudar jornalismo em Belo Horizonte. O garfo de Laércio parou no ar, seu rosto endurecendo na expressão que todos na família havíamos aprendido a temer. Jornalismo? Na capital? E onde você vai morar? Com que dinheiro? Quem vai cuidar de você? Tem a casa da tia Lúcia. Ela já disse que posso ficar lá durante a faculdade, Raquel respondeu, a voz trêmula, mas determinada. Você andou planejando isso pelas minhas costas? Laércio dirigiu seu olhar acusador para mim. Aparecida, você sabia disso? Meu coração disparou. Eu sabia sim. Raquel havia me confidenciado seu sonho meses antes, e eu a incentivei a tentar, a estudar para o vestibular. Foi a primeira vez em anos que me permiti desafiar, mesmo que secretamente, a autoridade de Laércio. Sim, gaguejei, olhando para meu prato. Nós conversamos sobre isso. O que aconteceu em seguida ficou gravado em minha memória como o início de uma fissura que eventualmente racharia nosso casamento. Laércio bateu na mesa com tanta força que os copos tremeram, derramando água. Enquanto você viver debaixo do meu teto, seguirá minhas regras, gritou para Raquel. Nenhuma filha minha vai virar uma dessas jornalistas de saia curta falando besteira na televisão. Tiago, então com 16 anos, mantinha os olhos fixos no prato, como se pudesse desaparecer se ficasse suficientemente imóvel. Raquel começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva, não de medo. E você? Ele virou-se para mim, apontando o dedo em meu rosto. Você deveria ter vergonha. Uma mãe cristã nunca incentivaria a filha a desobedecer o pai. Está na Bíblia ou você esqueceu? Fui para a cozinha, tremendo, enquanto ele continuava seu sermão. Pela fresta da porta, vi Raquel levantar-se, enfrentando o pai pela primeira vez. A Bíblia também fala de amor, pai. Será que o senhor esqueceu essa parte? Na semana seguinte, Laércio arranjou um emprego para Raquel no mesmo banco onde trabalhava, e um pretendente adequado. O filho do diácono Paulo, um rapaz sério e religioso chamado Mateus, que frequentava nossa igreja. O plano era claro. Trabalho, namoro, noivado, casamento, tudo sob supervisão próxima.
Mas o estopim da transformação em nossa família veio de onde menos esperávamos. Em 2010, nosso pastor de muitos anos anunciou sua aposentadoria. Como havia servido aquela congregação por mais de 3 décadas, sua palavra era praticamente lei para famílias como a nossa. Seu substituto, pastor Emanuel, tinha apenas 45 anos e uma abordagem bem diferente. Formado em teologia numa faculdade de São Paulo, ele trazia novas perspectivas sobre textos que achávamos conhecer tão bem. Vamos ver quanto tempo esse moderninho dura, comentou Laércio após o primeiro sermão do novo pastor, que falara sobre Jesus e a mulher samaritana com uma ênfase na dignidade e respeito com que Cristo a tratara. 3 meses após sua chegada, pastor Emanuel iniciou um grupo de estudos bíblicos exclusivamente para mulheres. O tema: Redescobrindo Eva, o verdadeiro papel da mulher no plano divino. Essas feministas estão por toda parte, até nas igrejas, reclamou Laércio quando o anúncio foi feito. Você não vai participar disso, Aparecida. Mas o destino interferiu de maneira inesperada. Francisca, nossa vizinha recém-chegada da casa ao lado, bateu à nossa porta numa quinta-feira à tarde. Laércio estava no trabalho, Tiago na faculdade de administração que o pai escolhera, e eu acabara de terminar de passar as camisas para o resto da semana. Aparecida, estou indo para aquele estudo bíblico na igreja, e me sinto tão deslocada por ser nova na cidade. Você não quer me acompanhar? Hesitei, pensando na reação de Laércio. Mas algo dentro de mim, talvez a mulher que eu fora um dia, se agitou. Deixa eu só trocar de roupa, respondi, surpreendendo a mim mesma. O salão anexo à igreja estava organizado com cadeiras em círculo, não em fileiras como no templo. Cerca de 15 mulheres de diferentes idades conversavam em tom baixo quando entramos. Sentei-me rigidamente na cadeira, sentindo-me como uma adolescente fazendo algo proibido. Pastor Emanuel entrou sorrindo, carregando sua Bíblia e alguns livros. Após uma breve oração, ele olhou para todas nós com uma expressão serena. Hoje vamos falar sobre um dos textos mais mal interpretados da Bíblia, começou ele. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33. Meu estômago se contraiu. Conhecia bem aquela passagem. As mulheres sejam submissas a seus maridos. Era uma das favoritas de Laércio. Antes de lermos, continuou o pastor, quero que percebam algo interessante. No texto original grego, a palavra submissão usada aqui é hipotasso. Sabem o que significa literalmente? Colocar-se voluntariamente sob. Voluntariamente, senhoras. Não por coerção, não por medo, não por obrigação. Senti como se o chão sob meus pés estivesse se movendo. Voluntariamente? Nunca ninguém havia mencionado essa parte. E notem que este mesmo texto, ele virou algumas páginas, diz aos maridos para amarem suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo se sacrificou, serviu, elevou, protegeu. Nunca controlou, nunca diminuiu, nunca usou seu poder para oprimir. Uma senhora na fileira da frente começou a chorar silenciosamente. Percebi que não era a única afetada por aquelas palavras. O casamento cristão, concluiu o pastor Emanuel, não é uma ditadura disfarçada de religião. É uma parceria de amor, respeito mútuo e sacrifício compartilhado. Ao final do encontro, recebi um pequeno livreto intitulado Igualdade no Casamento Cristão, que escondi no fundo da bolsa como se fosse contrabando. E, de certa forma, era. Estava contrabandeando para dentro da minha casa uma ideia revolucionária, a de que eu poderia ser cristã, esposa dedicada e ainda assim ter voz, opinião e dignidade. Aquele foi o dia em que o primeiro tijolo do muro invisível que me cercava começou a se soltar. Ainda levaria tempo até que eu tivesse coragem de derrubar a estrutura inteira, mas uma fenda havia sido aberta, e pela primeira vez em quase 3 décadas eu conseguia vislumbrar a possibilidade de luz além das paredes da minha prisão. Voltei daquele estudo bíblico caminhando como se flutuasse.
As palavras do pastor Emanuel reverberavam em minha mente, confrontando tudo o que eu havia aceitado como verdade absoluta por quase 30 anos. Era como se eu tivesse usado óculos com a prescrição errada por décadas e, subitamente, alguém me oferecesse as lentes corretas. Ao chegar em casa, fechei a porta e recostei-me nela, ainda aturdida. O relógio na parede da sala marcava 17h40. Tinha menos de 1 hora antes que Laércio chegasse. Tirei o livreto da bolsa e o folheei rapidamente, meu coração acelerado como o de uma adolescente lendo uma carta de amor proibida. O silenciamento não é virtude, dizia um dos subtítulos. Cristo valorizava a voz das mulheres, afirmava outro. Cada página parecia falar diretamente comigo, como se o autor conhecesse os detalhes da minha vida conjugal. Com passos rápidos, fui até o quarto e escondi o livreto dentro de uma antiga caixa de costura que pertencera à minha avó. Era um esconderijo que Laércio jamais investigaria. Coisas de mulher nunca despertavam seu interesse. Comecei a preparar o jantar, cortando legumes para uma sopa, mas minha mente estava longe. Lembrei-me de todas as vezes em que Laércio havia usado a Bíblia como um manual de regras para me manter em seu lugar desejado. Como nunca questionei. Como nunca percebi que a mesma Bíblia que ele usava para me conter também falava de liberdade, de valor, de respeito. Voluntariamente, murmurou meus lábios enquanto mexia a sopa no fogão. A palavra tinha um gosto diferente na boca, doce, como uma promessa. Quando Laércio chegou, pendurou o paletó no cabideiro da entrada e me deu um beijo mecânico na testa. Nosso ritual de anos. Como foi seu dia? Perguntou sem real interesse, já folheando o jornal que trouxera. Normal, respondi como sempre fazia. Mas não havia sido um dia normal. Algo fundamental havia mudado dentro de mim, mesmo que externamente tudo parecesse idêntico. Durante o jantar, observei-o com novos olhos. Este homem que eu chamava de marido há quase 3 décadas, eu realmente o conhecia? Ele realmente me conhecia? Ou éramos apenas 2 atores seguindo um roteiro escrito por tradições e interpretações convenientes? O que foi? Perguntou ele, notando meu olhar persistente. Tem algo no meu rosto? Não, desviei os olhos para meu prato. Só estava pensando. Pensando em quê? Hesitei. Por um breve momento, considerei compartilhar o que havia aprendido no estudo bíblico. Talvez, se ele ouvisse uma interpretação diferente, vinda de um pastor formado, poderia reconsiderar suas posições. Em como o tempo passa rápido, respondi finalmente. Raquel já casada, Tiago na faculdade. Era a resposta segura a que ele esperava. Laércio assentiu, satisfeito, e voltou a comer. A conversa perigosa estava adiada, mas a semente da mudança já estava plantada em meu coração. Naquela noite, deitada ao lado dele no escuro, senti uma inquietação que não experimentava há anos. Era como se meu corpo soubesse, antes mesmo da minha mente admitir completamente, que um caminho sem volta havia sido iniciado. Na semana seguinte, inventei uma consulta médica para poder participar novamente do estudo bíblico. O tema era As Mulheres nos Ministérios de Jesus. Observem como Jesus consistentemente desafiou as normas culturais em relação às mulheres, explicou o pastor Emanuel. Ele falou com a samaritana em público. Permitiu que Maria se sentasse a seus pés como discípula, posição tradicionalmente permitida apenas aos homens. Apareceu primeiro às mulheres após sua ressurreição, fazendo-as as primeiras mensageiras do Evangelho. Cada palavra era como água fresca para minha alma sedenta. Por que nunca haviam nos ensinado essas histórias sob essa perspectiva? Porque sempre o enfoque era em silêncio, submissão, serviço. Nas semanas seguintes, estabeleci uma nova rotina clandestina. Às quintas-feiras, encontrava diferentes desculpas para sair de casa por 2 horas. Uma vizinha doente para visitar. Uma encomenda para buscar no centro. Um problema na conta do banco que só eu poderia resolver. Os estudos tornaram-se meu oásis semanal. Ali, entre mulheres que começavam a questionar verdades que haviam aceitado por décadas,
encontrei um espaço seguro para redescobrir não apenas minha fé, mas a mim mesma. Uma tarde, após o estudo, a senhora Berenice, uma viúva de cerca de 70 anos, aproximou-se de mim. Você me lembra muito de mim há 40 anos, comentou ela, seus olhos gentis fixos nos meus. Como assim? Perguntei surpreendida. Esse olhar de alguém que está despertando, que está percebendo que seguir a Deus não significa abandonar quem você é. Senti lágrimas se formando e ela apertou minha mão. Meu Joaquim também usava a Bíblia como escudo e espada, continuou ela. Levei 20 anos para entender que aquilo não era cristianismo verdadeiro, era controle. E sabe o que é mais triste? Quando finalmente confrontei a situação, descobri que ele também era prisioneiro. Prisioneiro do medo, da insegurança, das tradições que não entendia, mas temia questionar. Suas palavras me atingiram profundamente. Nunca havia considerado que Laércio também pudesse estar preso, que seu comportamento controlador pudesse vir de suas próprias feridas e inseguranças. E o que aconteceu? Perguntei, enxugando uma lágrima. Conversamos honestamente pela primeira vez em 2 décadas. Foi difícil. Houve resistência, raiva, negação. Mas eventualmente começamos a construir algo novo. Não foi perfeito, mas foi autêntico. Foi real. Voltei para casa naquele dia com a cabeça repleta de possibilidades. Talvez houvesse esperança para meu casamento também. Talvez Laércio pudesse mudar, como o marido de Berenice. Com essa esperança renovada, decidi criar coragem para uma conversa honesta. Planejei tudo cuidadosamente. Escolheria um domingo à tarde, após o almoço, quando ele estaria mais relaxado. Faria seu café preferido, forte e com um toque de canela. Abordaria o assunto gentilmente, compartilhando o que estava aprendendo, sem acusações. Mas o destino tinha outros planos. 3 dias antes da data que havia escolhido, Laércio chegou em casa mais cedo do que o habitual. Eu estava no quarto, relendo o livreto que mantinha escondido, tão absorta que não ouvi a porta da frente abrir. O que é isso que você está lendo? Sua voz me fez saltar. Laércio estava parado na porta do quarto, olhando fixamente para o livreto em minhas mãos. Tentei escondê-lo, mas era tarde demais. Nada. Só um material da igreja. Gaguejei, sentindo o sangue fugir do meu rosto. Ele atravessou o quarto em 3 passadas largas e arrancou o livreto da minha mão. À medida que seus olhos percorriam as páginas, vi seu rosto transformar-se. Igualdade no casamento cristão? Leu ele, sua voz perigosamente baixa. Reinterpretando a submissão bíblica? Que heresia é essa, Aparecida? Não é heresia, consegui dizer, minha voz mais firme do que esperava. É apenas uma interpretação diferente dos textos, baseada nos originais. Interpretação diferente? Ele jogou o livreto no chão. E desde quando você entende de interpretação bíblica? Desde quando questiona o que Deus estabeleceu claramente? Não estou questionando Deus, respondi, levantando-me. Estou questionando a forma como alguns versículos têm sido usados para... Para quê? Ele se aproximou, intimidador. Para justificar sua rebeldia? Para alimentar esse espírito de contestação que está destruindo famílias por aí? Respirei fundo, sentindo algo novo crescer dentro de mim. Não era raiva, nem medo. Era clareza. Para controlar, completei calmamente. Para controlar, Laércio. E controle não é o mesmo que amor. Ele me encarou como se eu tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Por um instante, vi confusão em seus olhos, rapidamente substituída por raiva. De onde você está tirando essas ideias? Quem está colocando essas bobagens na sua cabeça? E então, como um detetive juntando as peças, seu rosto se iluminou com a compreensão. Os estudos bíblicos das quintas-feiras, disse ele, quase para si mesmo. Aquele pastor novo, é isso, não é? Você tem ido escondida. Não respondi, mas meu silêncio foi confirmação suficiente. Acabou, decretou ele, pegando o livreto do chão e rasgando-o em pedaços diante dos meus olhos. Você está proibida de ir àquele lugar.
proibida de falar com aquele homem que se diz pastor. E vou ter uma conversa séria com os diáconos da igreja sobre esse tipo de ensinamento que está sendo propagado. Observei os pedaços do livreto caindo como confete no chão do nosso quarto. Cada fragmento parecia representar um pedaço da minha dignidade, da minha autonomia, da minha fé. Foi nesse momento que percebi. Não era apenas um livro que estava sendo destruído diante de mim. Era nossa relação. Era o respeito. Era a possibilidade de um casamento verdadeiramente baseado no amor de Cristo. Você pode rasgar o papel, disse finalmente, minha voz estranhamente calma. Mas não pode apagar o que aprendi. Não pode desfazer o que agora compreendo. Laércio me olhou com uma mistura de espanto e fúria. Em todos os nossos anos juntos, eu nunca havia desafiado sua autoridade tão diretamente. Você está possuída por um espírito de rebelião, Aparecida, disse ele, recuando em direção à porta. Vou orar por você, e até que você volte ao seu juízo, não sairá desta casa. A porta bateu com força suficiente para fazer os porta-retratos na cômoda tremerem. Escutei seus passos pesados pelo corredor, a porta da frente abrindo e fechando. O motor do carro. Silêncio. Sozinha no quarto, caí de joelhos entre os pedaços rasgados do livreto. Mas, surpreendentemente, não estava chorando. Pela primeira vez em anos, sentia uma clareza absoluta sobre quem eu era e o que precisava fazer. Aquelas páginas rasgadas representavam algo muito maior do que um simples desentendimento conjugal. Eram o símbolo de uma encruzilhada em minha vida. Continuar no caminho da submissão inquestionável ou arriscar tudo pela chance de viver uma fé autêntica e um amor verdadeiro. Comecei a recolher os fragmentos do papel, um por um. E enquanto o fazia, uma frase do pastor Emanuel ecoava em minha mente. Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Não existe abundância no medo, na opressão ou no silenciamento. O que havia começado como uma pequena dúvida nas quintas-feiras à tarde, agora se transformava em uma convicção inabalável. Eu merecia, e Deus desejava para mim, muito mais do que uma vida pela metade. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada na poltrona do quarto, observando o céu através da janela, pensando em todas as estrelas que havia deixado de contar nos últimos 30 anos. Quando o sol começou a nascer, eu já havia tomado minha decisão. Laércio voltou na manhã seguinte, olheiras profundas denunciando que ele também não havia descansado. Entrou silencioso, deixou a pasta sobre a mesa e me encontrou na cozinha, onde eu preparava café como em qualquer dia normal. Bom dia, disse ele, testando o clima. Bom dia, respondi, servindo sua xícara como sempre fazia. 2 colheres de açúcar, um fio de leite. O silêncio pesou entre nós enquanto ele tomava o primeiro gole. Eu sabia que ele esperava que eu pedisse desculpas, que eu recuasse como sempre fazia. Mas desta vez, foi ele quem falou primeiro. Conversei com o pastor Jerônimo ontem à noite, disse, referindo-se ao antigo pastor, já aposentado, que sempre apoiava suas visões tradicionais. Ele concorda que esses estudos estão desviando as mulheres do verdadeiro propósito que Deus estabeleceu para elas. Continuei arrumando a cozinha sem responder. Meu silêncio, antes uma forma de submissão, agora era uma forma de resistência. Aparecida, você está me ouvindo? Estou ouvindo, respondi, finalmente me virando para ele. E você, Laércio? Alguma vez realmente me ouviu? Ele pousou a xícara com força suficiente para que um pouco de café transbordasse para o pires. Não comece com isso de novo. Ontem já foi suficiente. Para mim não foi, disse calmamente. Para mim, ontem foi apenas o começo de uma conversa que devíamos ter tido há anos. Seus olhos se arregalaram em descrença. Esta não era a Aparecida que ele conhecia. A que baixava a cabeça, a que engolia as lágrimas, a que pedia desculpas mesmo quando não havia errado. O que aconteceu com você? Perguntou ele, sua voz misturando indignação e genuína perplexidade. Eu encontrei minha voz, respondi simplesmente.
e também encontrei a diferença entre reverência a Deus e medo de um homem. Ele se levantou abruptamente, empurrando a cadeira para trás com um ruído áspero contra o piso de cerâmica. Você vai parar com essa rebeldia agora mesmo. Não vou tolerar blasfêmias dentro da minha casa. Nossa casa, corrigi suavemente. Construída com o trabalho de ambos, porque meu trabalho aqui dentro, cuidando de tudo e de todos, também tem valor. Laércio respirou fundo, claramente lutando para manter a compostura. Quando falou novamente, sua voz estava controlada, quase pastoral, o tom que usava quando queria parecer razoável diante dos outros. Cida, eu sei que o inimigo tem muitas formas de entrar nos lares cristãos. Este é um ataque espiritual e precisamos enfrentá-lo juntos. Vamos orar agora mesmo. Estendeu a mão para mim, esperando que eu a tomasse como sempre fazia nos momentos de oração. Olhei para aquela mão, a mesma que acariciava meus cabelos nos primeiros anos de casamento, a mesma que batia na mesa quando eu expressava uma opinião diferente. Podemos orar, concordei, mas não para que eu volte a ser quem eu era. Vamos orar por sabedoria para ambos, para entendermos o que Deus realmente espera de um casamento cristão. Sua mão caiu, derrotada. O rosto se contorceu numa expressão que eu conhecia bem, a que precedia tempestades domésticas. Quem está por trás disso? Aquele pastor novo? Ou alguma dessas suas amigas divorciadas? Ninguém está por trás de nada, Laércio. Estou apenas fazendo perguntas que deveria ter feito há muito tempo. Percebi que minhas mãos não tremiam mais quando falava com ele. De alguma forma, o confronto da noite anterior havia quebrado algo fundamental: o poder que o medo tinha sobre mim. Nos dias que se seguiram, nossa casa se transformou num campo minado de silêncios tensos e conversas interrompidas. Laércio oscilava entre tentativas de me reconquistar, trazendo ocasionalmente flores, como nos tempos de namoro, e explosões de indignação quando percebia que eu continuava firme em minha nova postura. O telefone tocou numa terça-feira, enquanto eu dobrava lençóis recém-passados. Era Raquel, nossa filha. Mãe, está tudo bem? Papai ligou ontem à noite, estava estranho. Sentei-me na beirada da cama, segurando o telefone com força. Laércio havia falado com ela sem me consultar, obviamente buscando uma aliada. O que ele disse, filha? Que está preocupado com a senhora, que anda frequentando estudos que estão confundindo sua fé. Mãe, o que está acontecendo? Minha garganta apertou. Como explicar para minha filha, criada sob os mesmos princípios que eu aceitei por décadas, o que estava acontecendo dentro de mim? Estou bem, Raquel. Apenas aprendendo coisas novas sobre fé, sobre relacionamentos. Mas o papai disse... Eu sei o que seu pai provavelmente disse, interrompi gentilmente, mas há sempre dois lados em uma história. O silêncio do outro lado da linha me fez temer que eu a tinha perdido também. Então, sua voz voltou, mais baixa. A senhora está buscando... se divorciar? A palavra pairou pesada entre nós, carregada com todo o estigma que nosso círculo religioso atribuía a ela. Não sei o que estou buscando ainda, filha. Só sei que não posso mais viver como vivia. Outro silêncio, e então? O que a senhora quer que eu faça? Fechei os olhos, uma onda de gratidão me invadindo. Ela não estava julgando. Estava perguntando como ajudar. Apenas me ouça. Quando eu estiver pronta para falar mais, apenas me ouça. Quando desliguei, percebi que Laércio estava parado na porta do quarto, observando-me. Não sei quanto da conversa ele havia escutado, mas seu olhar dizia tudo. A batalha pelas lealdades familiares havia começado. A igreja sempre foi meu refúgio, mas naquele domingo senti-me como uma estranha. Enquanto caminhávamos pelo corredor central, Laércio à frente, eu 2 passos atrás como sempre, podia sentir os olhares. Notícias correm rápido em congregações pequenas, e o desentendimento entre o diácono respeitado e sua esposa rebelde já havia se tornado o assunto preferido dos cochichos pós-culto. Sentamos no nosso lugar habitual, terceiro banco da frente.
Cantei os hinos de memória, mas cada palavra sobre liberdade em Cristo e amor incondicional agora reverberava de forma diferente dentro de mim. Quando o pastor Emanuel subiu ao púlpito, Laércio se moveu inquieto ao meu lado. Hoje falaremos sobre Gálatas 5:1, anunciou o pastor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ao meu lado, senti Laércio enrijecer. A passagem parecia escolhida especificamente para nossa situação, embora eu soubesse que o planejamento dos sermões era feito com meses de antecedência. Durante todo o sermão, mantive meus olhos fixos no pastor, absorvendo cada palavra sobre como tradições humanas podem às vezes se transformar em prisões que Jesus nunca pretendeu para seus seguidores. Sobre como relacionamentos, inclusive os matrimoniais, deveriam ser lugares de crescimento mútuo, não de domínio de um sobre o outro. Quando o culto terminou, Laércio levantou-se rapidamente. Vamos embora, murmurou entre dentes. Ainda não, respondi, mantendo-me sentada. Quero cumprimentar algumas pessoas. Seu olhar se estreitou, mas estávamos em público, e confrontar-me ali seria expor nosso conflito diante de toda a congregação. Te espero no carro. 5 minutos, disse por fim, afastando-se rigidamente. 5 minutos era tempo suficiente. Aproximei-me do pastor Emanuel na saída, ignorando os olhares curiosos. Obrigada pelo sermão de hoje, disse simplesmente. Ele assentiu, seus olhos bondosos estudando meu rosto. Como você está, irmã Aparecida? Sobrevivendo, respondi honestamente. Mas preciso conversar com o senhor, em particular. Meu gabinete estará aberto na terça, após o almoço, ofereceu ele discretamente. Assenti e me afastei, sentindo um misto de terror e libertação. Marcar uma reunião particular com o pastor era cruzar outra linha invisível em meu casamento. No carro, o silêncio era cortante. Laércio dirigia com os olhos fixos na estrada, os nós dos dedos brancos de tanta força no volante. O que você disse a ele? Perguntou finalmente quando já estávamos quase em casa. Apenas agradeci pelo sermão, respondi, omitindo a parte sobre a reunião marcada. Aquele homem está destruindo nossa congregação, murmurou ele, pregando ideias modernas que contradizem a palavra de Deus. Ou talvez ele esteja nos ajudando a ver a palavra por completo, não apenas os versículos que nos convêm. Laércio freou bruscamente, estacionando com força desnecessária diante de nossa casa. Você não vai mais àquela igreja, declarou. A partir do próximo domingo, vamos frequentar a congregação do Jardim América, onde o pastor Jerônimo está ajudando temporariamente. Era o ultimato que eu temia. A tentativa de me cortar completamente da comunidade onde eu finalmente estava encontrando apoio. Não vou mudar de igreja, respondi calmamente, embora meu coração batesse acelerado. Frequento a primeira igreja há 30 anos. Meus filhos foram batizados lá. É minha família espiritual. Sou eu quem decide onde nossa família vai adorar. Sua voz subiu perigosamente. Não, Laércio, isso você não pode decidir por mim. Entrei em casa antes que ele pudesse responder, dirigindo-me diretamente à cozinha para preparar o almoço de domingo. Outro ritual de décadas. Minhas mãos tremiam enquanto cortava as batatas, não mais de medo, mas da adrenalina do confronto. Naquela tarde, Laércio saiu sem dizer para onde ia. Voltou apenas à noite, com os olhos vermelhos que denunciavam uma tarde no bar, outro segredo que mantínhamos dentro das paredes de nossa casa, incompatível com sua imagem pública de diácono exemplar. Na terça-feira, disse-lhe que ia ao mercado. Em vez disso, dirigi-me à igreja para minha reunião com o pastor Emanuel. Encontrei-o em seu gabinete simples, um café fumegante me esperando. Obrigada por me receber, comecei, as mãos nervosas em volta da xícara. É meu papel como pastor estar disponível para todos os membros do rebanho, respondeu ele gentilmente, especialmente aqueles que enfrentam tempestades. Por quase 2 horas, desabafei. Contei sobre os 30 anos de controle disfarçado de proteção espiritual, as proibições,
Os versículos usados para me manter em silêncio. O medo constante de desagradar não apenas Laércio, mas a Deus. Minha maior dúvida, confessei finalmente, é se estou realmente agindo contra a vontade de Deus ao questionar meu marido. Cresci ouvindo que a esposa submissa é abençoada, que desafiar o esposo é desafiar a ordem divina. Pastor Emanuel ouviu tudo com atenção, sem interromper. Quando terminei, ele juntou as mãos em oração silenciosa antes de responder. Irmã Aparecida, a submissão bíblica nunca foi sobre escravidão, medo ou anulação. Cristo se submeteu ao Pai por amor, não por coação. E o mesmo texto que fala da submissão da esposa ordena ao marido que ame sua mulher como Cristo amou a igreja, entregando sua vida por ela, não a controlando. Suas palavras caíram como bálsamo sobre feridas antigas. E quanto ao divórcio? Perguntei em voz baixa, verbalizando pela primeira vez a possibilidade que vinha crescendo em minha mente. Não estamos nesse ponto ainda, respondeu ele prudentemente. Há muito caminho pela frente. Oração, aconselhamento, tentativas de restauração. Mas quero que você saiba. Deus deseja sua plenitude e saúde espiritual acima de qualquer instituição humana, mesmo o casamento. Saí daquele gabinete carregando algo precioso, a permissão para ser inteiramente humana diante de Deus, com direito à voz, dignidade e escolhas. Voltei para casa após a conversa com o pastor Emanuel com uma nova resolução crescendo dentro de mim. Não seria uma transformação da noite para o dia? 30 anos de condicionamento não se desfazem com uma única conversa, mas havia plantado uma semente de mudança. Decidi começar com pequenos atos de independência. Na quarta-feira, pela primeira vez em anos, fui ao salão de beleza sem pedir permissão. Cortei os cabelos na altura dos ombros, abandonando o coque severo que Laércio considerava adequado para uma senhora cristã. Quando voltei para casa e ele viu meu novo visual, seu rosto passou por uma sequência de emoções: surpresa, irritação e, finalmente, uma tentativa de controle. Por que fez isso sem me consultar? Perguntou com a voz controlada. Porque são os meus cabelos, Laércio, respondi simplesmente, continuando a preparar o jantar como se não houvesse nada extraordinário acontecendo. Aquela noite foi a primeira em que dormimos de costas um para o outro por minha escolha, não pela dele. No domingo seguinte, Laércio cumpriu sua ameaça. Vestiu-se para o culto e anunciou: Estamos indo para a Igreja do Jardim América hoje. Você pode ir se preferir, respondi calmamente, ajeitando a Bíblia em minha bolsa. Eu vou para a nossa igreja de sempre. O impasse durou 10 longos minutos, com ele parado à porta e eu sentada na sala, esperando. Finalmente contrariado, ele entrou no carro comigo. Não trocamos uma única palavra durante todo o trajeto. Durante o culto, sentei-me mais ereta, cantei mais alto, tomei notas do sermão. Pequenos atos de presença que antes me pareciam impossíveis sob o olhar fiscalizador de Laércio. Após o término, fiquei para o café comunitário. Outro ato de rebeldia silenciosa, pois normalmente voltávamos direto para casa para o almoço que eu precisava ter pronto no horário exato. Dona Terezinha, uma viúva de 70 anos que sempre admirei pela independência, aproximou-se com um sorriso caloroso. Cida, que bom ver você participando mais. Temos sentido sua falta nas reuniões do Ministério Feminino. Antes que eu pudesse responder, senti a mão de Laércio em meu cotovelo. Um toque aparentemente gentil para quem observava de fora, mas que eu reconhecia como um aviso. Precisamos ir, ele disse com seu sorriso social. Cida prometeu um almoço especial hoje, não é mesmo, querida? Hesitei apenas um segundo antes de ceder. Sim, precisamos ir. Naquele momento, odiei minha própria fraqueza. A coragem parecia vir em ondas. Estava lá na conversa com o pastor, no corte de cabelo, na recusa de mudar de igreja, mas desaparecia sob a pressão do olhar público de meu marido. Durante as semanas seguintes, vivi nessa dança de avanços e recuos. Consegui um emprego de meio período na livraria cristã do centro.
para complementar nossa renda agora que os filhos estão criados. Argumentei, sabendo que o apelo financeiro seria difícil de Laércio contestar publicamente. Comecei a economizar pequenas quantias desse salário, escondidas dentro de um exemplar antigo de devocionário feminino que ele jamais abriria. Minha primeira grande derrota veio quando tentei visitar Raquel em São Paulo. Havia planejado tudo cuidadosamente. Compraria a passagem de ônibus com meu próprio dinheiro, passaria apenas um final de semana, deixaria comida congelada para Laércio. Quando anunciei meus planos, sua reação foi além do que eu esperava. "Você não vai a lugar nenhum sem mim", declarou, rasgando o bilhete que eu havia deixado sobre a mesa. "O que as pessoas vão pensar de um homem que não consegue controlar a própria esposa? Que não consegue mantê-la em casa onde é seu lugar?" "Vou apenas visitar nossa filha", argumentei. "E sabe Deus o que vai ouvir dela e do marido fraco que ela arrumou? Voltará com mais ideias absurdas na cabeça." A discussão escalou até que ele bateu na mesa com tanta força que minha xícara de chá virou, derramando líquido quente sobre meus dedos. Não foi proposital, mas o susto e a dor momentânea me levaram às lágrimas. Não de dor física, mas de frustração absoluta diante da montanha que ainda tinha que escalar. Naquela noite, chorei abraçada ao travesseiro como não fazia há anos. Liguei para Raquel no dia seguinte, inventando uma desculpa sobre problemas de saúde que me impediam de viajar. Sua decepção na voz era palpável, assim como sua descrença em minha explicação improvisada. "Mãe, um dia a senhora vai precisar decidir se quer realmente mudar sua vida ou só sonhar com isso", ela disse antes de desligar. Suas palavras me perseguiram por dias. Seria eu apenas uma sonhadora covarde? Alguém que falava de liberdade, mas recuava ao primeiro obstáculo? A virada veio 2 semanas depois, quando Laércio encontrou meu pequeno fundo de emergência, escondido no devocionário. Jogou as notas amassadas na minha direção enquanto eu preparava o jantar. "Então é isso? Está juntando dinheiro para me abandonar?" Não respondi imediatamente. Desliguei o fogo sob a panela, sequei as mãos no avental e me virei para encará-lo. "Estou juntando dinheiro para ter opções, Laércio. Todo mundo precisa de opções na vida. Uma esposa cristã tem seu marido como provedor. Não precisa de opções", disse ele com desprezo. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não de derrota, mas como um dique que finalmente cede à pressão da água. Sabe o que o pastor Emanuel me disse? Que uma relação baseada no controle e no medo nunca foi o plano de Deus para o casamento. "Aquele homem está envenenando sua mente", ele gritou. "Não", respondi com uma calma que me surpreendeu. "Ele está apenas me ajudando a limpar o veneno que acumulei por 30 anos, acreditando que minha submissão significava anulação." Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Foi minha primeira vitória real. Estabelecer um limite físico, criar um espaço só meu, mesmo que temporário, mesmo que ainda sob o mesmo teto. A estratégia de Laércio mudou após aquela confrontação. Percebendo que a intimidação direta já não funcionava tão bem, ele recorreu a táticas mais sutis e, de certa forma, mais perigosas. Começou a ser carinhoso novamente, trazendo chocolates que eu gostava, sugerindo que assistíssemos juntos aos filmes antigos que eu apreciava. Por alguns dias, quase acreditei que poderia haver uma reconciliação genuína, que ele estaria disposto a construir um relacionamento diferente. Numa sexta-feira, trouxe flores e me convidou para jantar fora, algo que não fazíamos há anos. Para comemorar nossos 31 anos juntos, disse com um sorriso que me lembrou do rapaz por quem me apaixonei. Durante o jantar, em um restaurante simples, mas agradável, ele segurou minha mão sobre a mesa. "Estive pensando, Cida, talvez eu tenha sido rígido demais todos esses anos. Quero mudar isso." Meu coração acelerou. Seria possível? "O que você propõe?" Perguntei cautelosamente. "Podemos fazer mais coisas juntos. Talvez até viajar para visitar Raquel, como você queria." A menção à viagem que ele havia impedido semanas antes me deixou alerta. Aquela noite terminou com um abraço na porta de casa.
o primeiro em meses que não me fez sentir sufocada. No domingo seguinte, Laércio surpreendeu a todos ao se levantar durante o momento de testemunhos no culto. Irmãos e irmãs, quero confessar perante a igreja que não tenho sido o marido que Deus espera de mim. Tenho sido orgulhoso e controlador. Peço perdão à minha esposa publicamente e prometo, diante da congregação, ser o líder amoroso que Cristo nos ensina a ser. Os olhares se voltaram para mim, alguns emocionados, outros curiosos, todos expectantes. O pastor Emanuel observava atentamente, seu rosto expressando uma cautela que contrastava com a comoção geral. Após o culto, fui cercada por mulheres da igreja, muitas com lágrimas nos olhos. Que bênção, irmã Cida! Deus está restaurando seu casamento. Seu marido é um homem íntegro, reconhecer seus erros assim. Vocês serão um testemunho para todos nós. Voltamos para casa em clima quase festivo. Mas enquanto preparava o almoço, uma inquietação crescia dentro de mim. Algo naquela confissão pública não parecia genuíno, parecia estratégico. Minha suspeita confirmou-se 3 dias depois, quando mencionei meu desejo de participar de um retiro de mulheres organizado pela igreja. Achei que tínhamos superado essa fase de você querer fazer tudo separadamente, disse Laércio, a gentileza evaporando instantaneamente de sua voz. Depois de tudo que falei na igreja, de todo o meu esforço para mudar, você ainda quer se afastar? Percebi então a armadilha em que quase caí. Sua confissão pública não era um reconhecimento genuíno de erros, mas uma manobra para me colocar na posição de vilã. Agora, qualquer tentativa minha de buscar independência pareceria ingratidão, falta de perdão cristão. Na manhã seguinte, caminhei até a igreja e bati à porta do gabinete pastoral. Preciso de ajuda para ver claramente, confessei ao pastor Emanuel. Não consigo distinguir entre manipulação e arrependimento verdadeiro. O arrependimento genuíno se mostra na mudança de atitudes ao longo do tempo, não em grandes gestos públicos, respondeu ele com sabedoria. E principalmente não vem acompanhado de novas exigências. Aquela conversa me deu forças para o que viria a seguir. Em vez de confrontar Laércio diretamente, comecei a construir minha rede de apoio. Aceitei o convite de Dona Terezinha para participar do grupo de oração nas tardes de quarta. Retomei contato com minhas primas na cidade vizinha. Aumentei minhas horas na livraria, explicando ao proprietário, um senhor idoso e gentil, que precisava ocupar minha mente. Em uma das tardes na livraria, um cliente entrou buscando uma bíblia de estudo. Enquanto o ajudava a escolher entre as opções disponíveis, ele mencionou ser advogado e especialista em direito familiar. Trabalho principalmente com conciliações, explicou. Acredito que, quando possível, restaurar relacionamentos é melhor que rompê-los. Mas também sei que há situações em que a separação é o caminho mais saudável. Algo naquela conversa casual acendeu uma luz em minha mente. Na semana seguinte, usando o telefone da livraria para que a ligação não aparecesse na conta de casa, marquei uma consulta com o Dr. Ricardo. Em seu escritório simples, mas acolhedor, expus minha situação. Não estou decidida sobre um divórcio, esclareci. Mas preciso saber quais são meus direitos, quais seriam meus próximos passos se chegasse a esse ponto. Durante 1 hora, ele me explicou pacientemente sobre divisão de bens em casamentos longos, sobre pensão, sobre meus direitos à casa que construímos juntos. Saí de lá com informações preciosas e, mais importante, com a certeza de que tinha opções legítimas além de simplesmente suportar. A vida seguiu nesse ritmo de pequenas vitórias e novos aprendizados. Numa tarde chuvosa, recebi um telefonema inesperado na livraria. Mãe, estou chegando a Barbacena amanhã, vou ficar 1 semana. Raquel, minha filha, vinha me visitar sem avisar Laércio primeiro. Algo inédito em nossa dinâmica familiar. Seu pai não vai gostar disso, adverti. Não estou indo visitar só ele, estou indo visitar principalmente a senhora, respondeu ela com uma firmeza que reconheci como minha própria. E trouxe algumas coisas para conversarmos. Aquela noite,
Olhando para meu reflexo no espelho enquanto escovava os dentes, percebi que meus olhos haviam mudado. O olhar baixo e submisso de tantas décadas estava sendo substituído, dia após dia, por um olhar direto, presente. Eu estava finalmente reaparecendo para mim mesma. A visita de Raquel seria o catalisador para o próximo grande passo em minha jornada. Um passo que eu ainda não sabia qual seria, mas para o qual me sentia, pela primeira vez, preparada. A chegada de Raquel no dia seguinte foi como uma rajada de vento fresco em uma casa há muito tempo abafada. Ela desceu do táxi carregando não apenas sua mala, mas também uma confiança que eu não via desde sua adolescência. Abraçamo-nos demoradamente na calçada, em frente de casa. "Você está diferente, mãe", foi a primeira coisa que ela disse, segurando meu rosto entre suas mãos. "Diferente como?", perguntei enquanto entrávamos. "Seus olhos estão mais vivos." Laércio não estava em casa quando chegamos. Agradeço a Deus por esses pequenos favores. Pude mostrar a Raquel meu cantinho de leitura que havia criado no quarto de hóspedes, meus livros recém-adquiridos, contar sobre meu trabalho na livraria. Era como se estivéssemos construindo uma nova intimidade, de mulher para mulher, não mais de mãe submissa para filha distante. Durante o café da tarde, Raquel abriu sua bolsa e tirou uma pasta. "Trouxe algo para a senhora", disse ela com seriedade. "São alguns artigos, reportagens e materiais de um grupo de apoio a mulheres cristãs em situações difíceis." Folheei os papéis, vendo títulos como "Abuso espiritual no casamento" e "Quando textos bíblicos se tornam armas." Minhas mãos tremiam. "É exatamente isso que venho sentindo", sussurrei, como se cada versículo que deveria me aproximar de Deus tivesse sido transformado em uma cerca ao meu redor. O som da chave na porta nos interrompeu. Rapidamente, guardei os papéis na gaveta da mesa de cabeceira. Laércio entrou, parando na porta da sala com expressão confusa ao ver Raquel. "Que surpresa", disse ele, em um tom que não indicava alegria. "Por que não fomos avisados da sua visita?" "Quis fazer uma surpresa", respondeu Raquel, levantando-se para beijar o rosto do pai sem entusiasmo. "Precisava ver como vocês estavam depois do testemunho no domingo." O olhar que trocamos, minha filha e eu, continha décadas de entendimento silencioso. Os dias seguintes foram de uma tensão crescente, como o ar pesado antes de uma grande tempestade. Laércio alternava entre ignorar completamente minha presença e tentar manter a fachada de marido reformado diante da filha. Raquel, por sua vez, não vacilava, observava tudo com olhos atentos, fazia perguntas diretas, ocupava espaços na casa, como se demarcasse território para mim. Na quinta-feira à noite, enquanto lavava a louça do jantar, ouvi vozes alteradas vindas da varanda. Aproximei-me silenciosamente da porta entreaberta. "O que você anda colocando na cabeça da sua mãe, Raquel?" A voz de Laércio era baixa, mas carregada de acusação. "Nada que ela já não soubesse, pai. Só estou ajudando-a a enxergar o que sempre esteve na frente dela. Você não entende nada sobre casamento cristão. Seu próprio casamento é uma afronta aos princípios bíblicos, com você trabalhando fora e seu marido aceitando isso como se fosse normal." "O que não é normal, pai?" A voz de Raquel tremeu ligeiramente. "É usar Deus para controlar alguém que você deveria amar." Houve um momento de silêncio tenso, então ouvi Laércio dizer em tom ameaçador: "Quando você for embora, as coisas voltarão ao normal aqui. Sua mãe vai esquecer essas ideias modernistas. Ela sempre volta ao lugar dela." Recuei em silêncio, meu coração batendo acelerado. A certeza que me atingiu foi tão clara quanto dolorosa. Não havia possibilidade de mudança real. Cada pequeno avanço que eu conquistasse seria seguido por uma tentativa ainda mais forte de me fazer voltar ao meu lugar. Na manhã seguinte, enquanto Laércio estava no banco, Raquel me encontrou na cozinha. "Mãe, preciso te mostrar algo." Ela abriu seu laptop na mesa da cozinha, um objeto moderno que parecia deslocado naquele ambiente de tradições.
Este é o apartamento que aluguei em Belo Horizonte. Tem 2 quartos, um para mim e Lucas quando visitamos a capital, e outro que pode ser seu. Olhei para a tela, para as paredes claras de um apartamento simples mas acolhedor, e senti um nó na garganta. Você está me convidando para... Estou te oferecendo uma saída, mãe, uma porta aberta. Não precisa decidir agora, mas quero que saiba que existe um lugar para você fora daqui. Naquela tarde, no trabalho, não consegui me concentrar nas tarefas da livraria. As palavras nos livros que organizava pareciam embaralhadas, irreconhecíveis. O senhor Antônio, dono da loja, percebeu minha distração. Aparecida, você parece estar carregando o mundo nas costas hoje, comentou gentilmente. Às vezes é preciso muita coragem para fazer o que é certo, não é? Respondi, mais para mim mesma que para ele. Sabe o que sempre digo aos meus netos? Coragem não é ausência de medo. É seguir em frente mesmo estando com medo. Suas palavras ficaram comigo durante todo o caminho para casa. Quando cheguei, encontrei Laércio e Raquel em meio a uma discussão acalorada na sala. Na mesa de centro, espalhados, estavam os artigos que Raquel havia me trazido. Como você se atreve a trazer essas heresias para minha casa? Laércio gritava, seu rosto vermelho de raiva. Raquel me viu parada na porta e seus olhos mostravam um pedido silencioso de desculpas. Ela não planejara esse confronto. Laércio, por favor, vamos conversar civilizadamente, tentei intervir. Ele se virou para mim, os olhos estreitados. Você sabia disso? Estava escondendo esse material em nossa casa? Naquele momento, uma clareza absoluta tomou conta de mim. O medo ainda estava lá, familiar como uma velha cicatriz, mas ao seu lado crescia algo mais forte. A certeza de que não poderia mais viver nessa prisão dourada, enjaulada por versículos transformados em correntes. Sim, respondi firmemente. Eu sabia. E concordo com cada palavra escrita ali. O silêncio que seguiu foi o mais pesado que já experimentei em toda a nossa vida juntos. Era o silêncio que precede grandes decisões, o tipo de silêncio que marca o momento exato em que uma vida muda para sempre. Você não sabe o que está dizendo. A voz de Laércio saiu baixa, contida. Essa calma repentina era mais assustadora que seus gritos. Está confusa, manipulada por ideias modernas que contrariam tudo o que sempre acreditamos. Não desviei o olhar. Anos antes, teria baixado os olhos, teria pedido desculpas, teria me encolhido. Mas naquele momento, pela primeira vez, enxerguei com clareza o que estava acontecendo. Não era Deus contra mim. Era Laércio usando Deus como escudo para seu controle. Não estou confusa, respondi, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Estou finalmente enxergando com clareza. Raquel se posicionou ao meu lado, seu ombro tocando o meu num gesto silencioso de apoio. Laércio olhou para nós duas, mãe e filha unidas, e algo em seu rosto mudou. Uma espécie de reconhecimento de que algo fundamental havia se alterado na dinâmica de poder que ele sempre controlou. Vou dar um tempo para vocês duas perceberem a loucura que estão fazendo, disse ele, pegando as chaves do carro. Quando eu voltar, espero que esse delírio tenha passado. A porta bateu com força atrás dele, e o silêncio que se seguiu foi quase físico em sua intensidade. A senhora está bem? Raquel perguntou, segurando minha mão. Assenti devagar. Melhor do que estive em muito tempo. E era verdade. Apesar do medo, havia uma sensação de libertação, como se cordas invisíveis tivessem sido cortadas. Ele vai voltar, observei, olhando para o relógio. E quando voltar, vai tentar usar cada estratégia que funcionou nos últimos 30 anos. Raquel apertou minha mão. O que a senhora quer fazer? A pergunta pairou no ar. O que eu queria? Por tanto tempo, meus desejos haviam sido secundários, irrelevantes, até esquecidos por mim mesma. Querer algo para mim parecia um conceito estrangeiro, quase pecaminoso. Mas ali, naquela sala onde tantas vezes me calei, a resposta surgiu com uma clareza surpreendente.
Quero paz, respondi simplesmente. Quero acordar sem medo de dizer a coisa errada. Quero ler a Bíblia e encontrar conforto, não ameaças. Quero ser Aparecida, não apenas a esposa de Laércio. Passamos as próximas 2 horas em atividade intensa. Raquel ligou para seu marido em São Paulo, explicando a situação. Eu liguei para Dona Terezinha do grupo de oração, não para pedir conselho, mas para informá-la da minha decisão. Um pequeno ato de coragem que significava que não me esconderia mais. Enquanto separava algumas roupas e objetos pessoais, encontrei no fundo do armário a caixa com minhas cartas de juventude, cartões de aniversário das crianças, a certidão de casamento amarelada pelo tempo, fotografias antigas. Sentei na beirada da cama, segurando uma foto do dia do meu casamento. Eu sorria amplamente, os olhos brilhantes de esperança, o vestido simples mas elegante, as flores no cabelo. Ao meu lado, Laércio parecia tão jovem, tão cheio de promessas. Como chegamos aqui? Murmurei para a imagem entre meus dedos. O barulho do carro estacionando na garagem me devolveu ao presente. Guardei a foto na bolsa junto com algumas outras, não por nostalgia, mas como lembrete do caminho percorrido. Descemos para a sala, eu e Raquel, no momento em que Laércio entrava. Seus olhos imediatamente notaram as malas ao pé da escada. O que significa isso? Sua voz estava controlada, mas seus olhos revelavam raiva. Vou passar um tempo com Raquel, respondi, mantendo minha voz firme apesar do tremor nas mãos que escondi nos bolsos do casaco. Ele riu, um som sem humor. Não seja ridícula, Cida. Seu lugar é aqui. Sempre foi aqui. Meu lugar é onde eu escolher estar, respondi. E hoje escolho não estar mais numa casa onde minha fé é usada como arma contra mim. Laércio deu um passo à frente, seu rosto transformado pela raiva. Você jurou diante de Deus que ficaria comigo até que a morte nos separasse. Esqueceu disso? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Era o momento da verdade. O momento para o qual toda a minha jornada havia me preparado, mesmo quando eu não sabia que estava em uma jornada. O mesmo Deus que testemunhou nossos votos também vê tudo o que aconteceu entre estas paredes. Respondi, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz. Prometi ficar com um homem que me amava como Cristo amou a Igreja, com sacrifício, respeito e honra. Não com um homem que distorceu a palavra de Deus para me manter submissa. Foi como se algo quebrasse no ar entre nós. 30 anos de silêncio forçado, de versículos usados como chicotes, de medos não confrontados. Tudo isso explodiu naquele momento. Como você se atreve? Laércio avançou um passo, o dedo apontado para meu rosto. Depois de tudo o que fiz por você? Te dei um teto, comida, uma vida decente. Poderia estar como suas primas, abandonadas com filhos para criar sozinhas. O que o Senhor deu para ela, pai, foi medo, interveio Raquel, sua voz tremendo de emoção contida. Anos e anos de medo disfarçado de respeito. Ele se virou para nossa filha, os olhos faiscando. Você não tem o direito de julgar nosso casamento. Uma filha que mal aparece, que abandonou os valores com que foi criada. Eu não abandonei valores, pai. Abandonei correntes. Sentei-me no sofá, aquele mesmo sofá onde por décadas ouvi sermões, repreensões e leituras edificantes, escolhidas a dedo para reforçar meu papel de esposa silenciosa. Agora, era eu quem tomava a palavra. Laércio, consegue se lembrar da última vez que me perguntou o que eu queria, o que eu sonhava, o que me fazia feliz? Ele me olhou confuso, como se eu tivesse feito uma pergunta em língua estrangeira. Isso não tem importância. O importante é cumprir nossos deveres perante Deus. E qual é o seu dever perante Deus em relação a mim? Perguntei suavemente, porque acho que nunca foi amor. Raquel deu a volta no sofá, posicionando-se ao meu lado. O momento parecia suspenso no tempo. 3 pessoas que compartilhavam décadas de vida juntas, mas que nunca realmente se enxergaram. Isto é absurdo, Laércio finalmente disse, passando a mão pelo rosto cansado. Por um instante, vi nele o jovem que conheci, perdido sob camadas de amargura e controle.
Vou chamar o pastor Emanuel. Ele vai te mostrar o erro que está cometendo. Sorri com genuína tristeza. Foi justamente o pastor Emanuel quem me ajudou a entender que amor não é controle, Laércio. Foi nos estudos bíblicos dele que comecei a questionar se o que vivíamos era realmente o plano de Deus para nós. A menção ao pastor pareceu desestabilizá-lo completamente. Ele andou em círculos pela sala, murmurando sobre traição e insubordinação. Então, parou de repente e olhou para a estante onde guardávamos os álbuns de família, os certificados de escola dominical, as bíblias que ganhamos ao longo dos anos. Querem saber? Vão, saiam. Mas não pensem que isso ficará assim, disse, a voz perigosamente calma. Quando você voltar rastejando, Aparecida, talvez eu nem esteja mais aqui para te receber. Era exatamente o tipo de ameaça que teria me paralisado antes. A culpa, o medo do abandono, a incerteza do futuro. Mas naquele momento, senti apenas uma profunda certeza de que estava fazendo o que devia ser feito. Não voltarei rastejando, Laércio. Volto de pé, se algum dia voltar. Ele pegou a Bíblia da estante, aquela mesma que usara tantas vezes para justificar suas imposições, e a abriu de forma teatral. A mulher sensata edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba, citou com voz triunfante. Levantei-me, aproximei-me dele e toquei suavemente a página aberta. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, recitei de memória. 1 aos Coríntios, capítulo 13. O capítulo que você nunca quis ler comigo. Nossos olhares se encontraram por cima do livro sagrado que durante tanto tempo havia sido uma ponte entre nós e, paradoxalmente, um muro. Vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes: medo. Medo de perder o controle, medo da mulher que eu havia me tornado, ou talvez da mulher que sempre fui, por baixo das camadas de obediência forçada. Mãe, está na hora, Raquel disse suavemente, segurando minhas malas. Com um último olhar para Laércio, peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Cada passo era simultaneamente o mais difícil e o mais libertador da minha vida. O táxi nos esperava na calçada. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos, ajudou a colocar as malas no porta-malas sem fazer perguntas, mas seus olhos gentis encontraram os meus com uma compreensão silenciosa. Enquanto o carro se afastava, olhei pela janela traseira. Laércio estava parado na porta, a Bíblia ainda em suas mãos, uma figura solitária contra o fundo da casa onde vivemos por 3 décadas. Por um momento, senti uma pontada de dor, não pelo que estava deixando para trás, mas pelo que poderia ter sido e nunca foi. A senhora está bem? Perguntou Raquel, segurando minha mão. Estou sentindo muitas coisas ao mesmo tempo, confessei. Alívio, medo, tristeza, esperança. É como aprender a respirar de novo depois de anos submersa. O táxi nos levou até a rodoviária. Durante todo o trajeto, fiquei em silêncio, observando as ruas familiares de Barbacena passarem pela janela. A praça onde Laércio e eu passeávamos nos domingos de namoro, a escola onde meus filhos estudaram, a igreja onde por tanto tempo busquei respostas. Na rodoviária, enquanto esperávamos o ônibus para Belo Horizonte, meu celular tocou. Era Tiago, meu filho. Raquel deve ter contado a ele o que estava acontecendo. Mãe? Sua voz soava preocupada. É verdade? A senhora está deixando o pai? Respirei fundo, sentindo o peso daquela pergunta. Estou saindo de casa, filho. Preciso desse tempo para mim. Papai está arrasado. Ele me ligou chorando. A culpa, velha conhecida, tentou se instalar novamente em meu peito. Fechei os olhos por um momento antes de responder. Tiago, você se lembra quando era pequeno e queria estudar desenho, mas seu pai insistiu que você deveria seguir carreira no banco? Houve um silêncio do outro lado da linha. Lembro,
Ele finalmente respondeu, sua voz mais baixa. Você também se lembra como ficou quando percebeu que não teria escolha? O que sentiu por dentro? Outro silêncio, mais longo. Tristeza, raiva, como se algo estivesse sendo roubado de mim. É assim que me senti por 30 anos, filho, todos os dias. Ouvi sua respiração pesada do outro lado. Mas a senhora parecia conformada, feliz até. Porque esse era meu papel, o que seu pai esperava, o que a igreja esperava, o que eu mesma passei a esperar de mim. Mas dentro eu estava desaparecendo, dia após dia. O alto-falante anunciou nosso ônibus. Raquel fez sinal de que estava na hora de embarcar. Filho, preciso ir agora, mas quero que saiba que amo você, que isso não muda em nada o que sinto por você. E quando estiver pronto para conversar, estarei aqui. Eu vou tentar entender, mãe. Só me prometa que não vai desaparecer. Prometo. Dessa vez estou saindo para poder realmente aparecer. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. Raquel me abraçou e juntas caminhamos para o ônibus que nos levaria a Belo Horizonte. Durante a viagem de 2 horas, olhei pela janela vendo a paisagem montanhosa de Minas Gerais passar. Cada curva da estrada parecia me levar mais longe não apenas geograficamente, mas também emocionalmente do casamento que havia definido toda a minha vida adulta. Olha, mãe. Raquel apontou para o céu, onde um arco-íris se formava após uma chuva passageira. Dizem que é sinal de promessa. Sorri, lembrando-me da história de Noé que tantas vezes contei na escola dominical. Um símbolo de recomeço após a tempestade. Quando chegamos ao apartamento em Belo Horizonte, já era noite. Era um lugar simples, mas acolhedor, com paredes claras e janelas grandes, tão diferente da casa escura e cheia de móveis pesados onde vivi com Laércio. Raquel me mostrou o quarto que seria meu. Na mesa de cabeceira havia uma Bíblia nova, sem marcações ou sublinhados. Pensei que a senhora gostaria de começar do zero. Ela explicou timidamente. Abracei minha filha, deixando as lágrimas fluírem livremente. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de reconhecimento do caminho percorrido, das feridas ainda abertas, mas principalmente das possibilidades que agora se abriam à minha frente. Naquela primeira noite, longe de tudo o que conhecia, sentei-me na beirada da cama e abri a Bíblia nova. Não procurei por nenhum versículo específico, apenas deixei que as páginas se abrissem onde quisessem. E ali, sob a luz suave do abajur, comecei a redescobrir minha própria fé, não mais filtrada pelas interpretações controladoras de Laércio, mas diretamente, como uma conversa íntima entre minha alma e Deus. Os primeiros meses em Belo Horizonte foram como aprender a andar novamente. Cada decisão, por menor que fosse, vinha acompanhada de um misto de medo e excitação. Que roupa vestir sem ninguém para aprovar ou reprovar? Que programa assistir na televisão sem consultar outra pessoa? Que horário dormir ou acordar seguindo apenas meu próprio ritmo? A senhora está se saindo melhor do que imaginava, comentou Raquel numa tarde de domingo, enquanto tomávamos café na varanda pequena do apartamento. Às vezes me sinto como uma adolescente, confessei, rindo de mim mesma. Ontem passei 15 minutos na frente do espelho experimentando um batom vermelho que comprei no mercado. E ficou linda, minha filha respondeu, apertando minha mão. Aos poucos, fui construindo uma rotina própria. Comecei a frequentar uma igreja próxima ao apartamento, não para ocupar um banco específico ou cumprir obrigação, mas para redescobrir minha espiritualidade sem interferências. O pastor, um homem jovem e de olhar sincero, nunca me pressionou a contar minha história, apenas me acolheu com genuíno respeito. Foi nessa igreja que conheci Dona Olívia, uma viúva de 70 anos que coordenava o projeto de alfabetização de adultos. Precisamos de voluntários, ela disse após um culto. Você tem experiência com ensino, não tem? Hesitei antes de responder. Faz muito tempo. Dei aulas de reforço por alguns meses quando era recém-casada. E por que parou?
A pergunta ficou suspensa entre nós, como uma bolha de sabão que temia estourar. Porque me disseram que meu lugar era em casa, respondi finalmente. Dona Olívia apertou os lábios finos em uma linha de desaprovação. Bem, agora você decide onde é seu lugar. Começamos na terça-feira. Assim, aos 53 anos, voltei a ensinar. O nervosismo da primeira aula quase me fez desistir. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia escrever no quadro. Mas quando vi o sorriso de seu Antônio, um senhor de 65 anos que trabalhara a vida inteira como pedreiro e agora conseguia ler o nome dos netos, algo dentro de mim desabrochou como uma flor há muito tempo adormecida. Foi também durante esse período que comecei a fazer terapia. Raquel insistiu e eu resisti por semanas. Não preciso falar com estranhos sobre meus problemas. Tenho a Deus para isso. Argumentei, repetindo o que ouvi tantas vezes na igreja de Barbacena. Deus também trabalha através das pessoas, mãe. Ela respondeu suavemente. Inclusive psicólogas formadas em universidades. A doutora Marta tornou-se uma presença constante em minha jornada de redescobertas. Com ela, aprendi que nomear minhas dores não era pecado. Que reconhecer o abuso sofrido não significava odiar o abusador. Que perdoar não é esquecer ou voltar à situação anterior, mas liberar-se para seguir adiante. Os versículos sobre submissão que seu ex-marido usava estavam inseridos em um contexto histórico e cultural específico, ela explicou numa sessão. E mesmo naquele contexto, eram precedidos por comandos sobre amor mútuo e respeito recíproco. 6 meses após minha saída de casa, recebi um telefonema de Tiago. Ele queria me visitar. Quando nos encontramos em um café perto do apartamento de Raquel, notei como meu filho parecia cansado, com olheiras profundas sob os olhos. Como está seu pai? Perguntei, depois dos abraços iniciais. Ele diz que está bem, Tiago respondeu, mexendo o café sem realmente bebê-lo. Mas não está. Passa os domingos sozinho em casa. Não vai mais à igreja. Senti uma pontada de culpa, rapidamente substituída pela compreensão de que não era responsável pela incapacidade de Laércio de lidar com a mudança. E você, filho? Como está? Ele ergueu os olhos para mim, e pela primeira vez em muitos anos vi verdadeira vulnerabilidade ali. Pedi demissão do banco na semana passada, disse em voz baixa. Vou tentar o vestibular para a arquitetura. Engoli um nó na garganta enquanto o abraçava. Minha partida havia aberto portas não apenas para mim. Após 1 ano em Belo Horizonte, senti que era hora de voltar para Barbacena. Não por saudade de Laércio ou da vida que tivemos, mas porque aquela cidade também era minha. Minhas raízes, minha história. Tem certeza, mãe? Perguntou Raquel preocupada. A senhora construiu uma vida aqui. Construí força aqui, corrigi suavemente. Agora preciso voltar e construir independência lá. O retorno foi mais tranquilo do que imaginei. Aluguei um pequeno apartamento perto da praça central, com janelas grandes e paredes que pintei de amarelo claro, uma cor que Laércio sempre achou chamativa demais. Montei uma pequena mesa na sala, onde continuei dando aulas particulares para adultos em processo de alfabetização. Numa manhã de sábado, enquanto caminhava pela feira, encontrei Dona Terezinha do Círculo de Oração. Aparecida! Ela exclamou, os olhos arregalados como se visse uma aparição. Você voltou! Voltei para a cidade, esclareci com gentileza. Não para o casamento. Ela baixou os olhos, constrangida. Laércio disse que você tinha perdido a fé. Sorri, ajeitando a bolsa no ombro. Pelo contrário, Terezinha. Encontrei minha fé verdadeira, uma que não precisa de intermediários humanos. Foi através de Dona Terezinha que soube da pequena livraria cristã à venda no centro da cidade. O proprietário, um senhor idoso, precisava se mudar para mais perto dos filhos em São Paulo. Seria perfeito para você, ela sugeriu. Sempre teve jeito com livros. Com a ajuda financeira de Raquel e usando o pequeno dinheiro que recebi na separação, comprei a livraria.
Batizei-a de Novo Amanhecer, um nome que alguns acharam apenas poético, mas que para mim carregava o peso de uma promessa cumprida. Em uma tarde de terça-feira, enquanto organizava uma nova remessa de livros infantis, o sino da porta anunciou a entrada de um cliente. Ergui os olhos e senti meu coração acelerar. Era Laércio. Ele parecia mais velho, os cabelos mais ralos e grisalhos, o corpo um pouco mais curvado. Vestia uma camisa social azul clarinha, impecavelmente passada, provavelmente pela senhora que contratara para cuidar da casa após minha partida. Boa tarde, disse ele formalmente, como se fôssemos estranhos. Boa tarde, Laércio, respondi, mantendo a voz calma apesar do turbilhão interno. Em que posso ajudá-lo? Ele caminhou lentamente entre as estantes, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Parecia estar buscando palavras. Soube da sua livraria. Todo mundo comenta, começou sem me olhar. Dizem que você está diferente. Estou mais parecida comigo mesma, corrigi gentilmente. Ele finalmente voltou-se para mim. Seus olhos cor de mel, que tanto me encantaram na juventude, agora pareciam opacos, carregando uma tristeza que não conseguia disfarçar. Você está feliz, Cida? A pergunta me pegou desprevenida. Em 30 anos de casamento, ele nunca havia perguntado isso diretamente. Senti uma mistura de emoções, surpresa, um resquício de mágoa, mas principalmente uma serenidade que demorei tanto para conquistar. Estou em paz, Laércio. Não todos os dias, claro. Há momentos difíceis. Mas sim, encontrei uma felicidade que não conhecia. Ele assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. Então, tirou do bolso um pequeno embrulho e o colocou sobre o balcão. Encontrei isso guardado nas suas coisas. Achei que gostaria de ter de volta. Quando abri o pacote, encontrei um broche de prata em formato de borboleta, presente de minha mãe quando me formei no magistério, antes de conhecer Laércio. Tinha me esquecido completamente de sua existência. Obrigada, murmurei, sentindo lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. Estou frequentando um grupo de estudos bíblicos para homens, ele disse abruptamente. Com o pastor Emanuel, estamos discutindo muitas coisas, sobre interpretações equivocadas, sobre responsabilidade espiritual. Sorri, genuinamente surpresa e tocada. Isso é bom, Laércio. Não estou fazendo isso por você, ele apressou-se em esclarecer. Estou fazendo por mim, e talvez por Tiago. Ele me disse que você o inspirou a seguir o sonho dele. Nosso filho sempre foi artista na alma. Sim, ele concordou pensativamente, como sua mãe. O comentário ficou pairando entre nós, um reconhecimento tardio de algo que ele nunca havia valorizado. Talvez um dia, ele continuou caminhando em direção à porta, possamos conversar sem todo esse peso entre nós, sobre os netos, sobre a vida. Talvez, respondi honestamente. Um dia de cada vez. Depois que Laércio saiu, fiquei olhando o broche de borboleta, símbolo de transformação. Pensei em como a vida dá voltas imprevisíveis. Como eu, aos 66 anos, tinha finalmente encontrado asas para voar. No domingo seguinte, ao entrar na igreja, notei Laércio sentado sozinho no terceiro banco, aquele mesmo que por décadas havia sido nosso lugar. Nossos olhares se cruzaram brevemente e trocamos um aceno discreto antes que eu seguisse para o meu lugar habitual, ao lado do coral. O pastor Emanuel iniciou o sermão sobre recomeços e renovação espiritual. Enquanto o ouvia, olhei ao meu redor, para as famílias, casais, pessoas sozinhas, idosos e jovens. Cada um com sua história, suas lutas invisíveis, seus momentos de fraqueza e força. Toquei o broche de borboleta que agora usava no vestido novo. Um modelo florido que escolhi sem pedir aprovação de ninguém. Pensei em como minha história poderia ajudar outras mulheres presas em casamentos onde a religião se transforma em prisão. Não por vingança ou amargura contra Laércio ou contra a igreja, mas porque a fé verdadeira, como eu havia descoberto após mais de 3 décadas, não limita, liberta. Ao final do culto,
uma jovem mãe se aproximou timidamente. Senhora Aparecida? Ouvi falar sobre suas aulas de alfabetização, mas meu marido não acha apropriado que eu saia de casa para estudar. Sorri para ela com compreensão, reconhecendo nas suas palavras hesitantes o eco de meu passado. Venha tomar um café comigo na livraria amanhã, convidei. Tenha só essa coragem inicial. O restante virá com o tempo. Olhei para o céu limpo de Barbacena enquanto caminhava para casa. Aos 66 anos, eu havia me tornado não apenas uma sobrevivente, mas uma testemunha de que nunca é tarde para reescrever sua própria história, mesmo quando alguém tentou escrevê-la por você usando tinta sagrada. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós, um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!